E aí eu quero passar para vocês 3 estratégias para você equilibrar as emoções na advocacia. Tem aí papel e caneta? Anote, tire um print, grave, mande áudio para você, o que for mais fácil. Então, o primeiro ponto é desenvolver autoconsciência emocional. Reconhecer quando você está começando a sentir essa sobrecarga. Se você não estiver atento ao momento presente, só sobrevivendo, eu já falei disso aqui em alguns podcasts anteriores. Se você está sobrevivendo ou advogando, você não vai conseguir ter autoconsciência emocional. Praticando pausa, respiração. Lembre-se que, embora empático, você pode ser empático, você pode atuar com uma empatia saudável, mas você não precisa absorver a dor do seu cliente. Vou falar outra vez. Embora seja fundamental a empatia na advocacia, você não precisa absorver a dor do seu cliente, muito menos levar essa dor para sua casa. Então, a autoconsciência, ela traz essa consciência de que é preciso dar o primeiro passo para controlar essa empatia excessiva que você estava praticando até escutar esse momento. Até escutar esse podcast número 18, você não sabia que estava te prejudicando. Você achava que estava sendo um bom advogado, que era bom mesmo levar o problema para casa, que era bom mesmo se envolver emocionalmente. Mas existe uma forma de você continuar entendendo a dor do outro, você conectando com o sofrimento dele, do seu cliente, da sua cliente, mas você colocando um limite para não absorver, certo? Segundo, defina limites claros. E aí sim, esse ponto é crucial para você manter o seu emocional saudável. Por quê? Porque isso não significa que você é insensível. Se por acaso eu já tive uma experiência que eu atendi uma cliente e ela tinha acabado de ter o bebê, tinha dias o bebê, e a gente estava fazendo uma reunião online, uma consulta jurídica online, e ela estava ali com aquele bebê. E ela tinha passado uma história muito, muito impactante com o ex-marido, também no trabalho, então assim, a dor daquele atendimento foi muito forte para mim. Eu queria entrar na telinha do celular e lá só dar um abraço naquela cliente. Essa era a minha vontade. Se eu tivesse talvez na mesma cidade que ela, talvez eu teria ido, mas eu estava aqui, a um oceano de distância, né. E eu lembro que durante aquela reunião que durou aquela consulta que durou quase 2 horas, naquele momento, eu tentei ser o mais sensível possível, fui observando o momento em que me doía algumas situações e tentava até fazer esse autocontrole, essa autoconsciência, mas quando terminou aquela reunião, aquela consulta, eu desmarquei meus compromissos. Os 2, 3 compromissos daquela tarde que eu tinha, eu precisei desmarcar, porque eu precisei de um tempo para conseguir gerenciar o meu emocional. Naquele momento, se ela precisasse de mais tempo, talvez de uma consulta, eu poderia ter falado para ela: "Olha, será que a gente pode continuar amanhã? Eu preciso fazer uma pausa e a gente vai continuar ou no final da tarde". Então,
Quando você, com sensibilidade, com educação, né, não preciso nem falar disso, eu imagino que o básico aqui, eu já lido com pessoas educadas, profissionais que sabem se portar, né, mas trazer, essa sensibilidade, essa humanidade, não só para o cliente, mas a humanidade para o profissional que está atendendo, porque trabalhamos sim com muitas dores. Então, você colocar esses limites, isso não significa que você é insensível, mas humano o suficiente e autoconsciente o suficiente a fim de proteger a sua própria saúde mental. E entenda que ajudar não significa se sacrificar. Imagina que você sabe aquelas cenas de filme que a pessoa tá caindo do penhasco e vem a outra e dá a mão, e ela fica ali deitada no chão segurando aquela que está quase caindo do penhasco? Se aquela pessoa que está segurando, ela não é forte o suficiente, naquele momento, ela não consegue segurar outra pessoa. E pode ser que a de baixo ainda puxe e caia as duas do penhasco. Então, ajudar, guardem essa cena, que para ajudar o seu cliente, para entender o seu nível de empatia e saber se sua empatia efetivamente está sendo usada como força, porque sim, a empatia é uma habilidade que vai te conectar com o cliente, mas você está com essa empatia, você precisa estar saudável e forte o suficiente para conseguir segurar aquele momento do seu cliente. Então, esse são alguns passo a passo que você vai aplicando aí na sua advocacia, certo? Então esse foi definir limites claros, lembrando com educação, com gentileza, com humanidade, para você e para o seu cliente. E por fim, busque grupos e uma comunidade de apoio, que é o que fazemos dentro da nossa turma de Mindfulness e Redução do Estresse. Além dos protocolos, né, do protocolo que eu aplico durante 6 semanas, nós temos 2 encontros por mês. Nesses encontros são tirar dúvidas, sim, são tirar dúvidas, mas é um momento em que a comunidade ali de advogados, nós nos reunimos e entendemos como funciona, aprendemos com as experiências dos outros. E vamos pouco a pouco seguindo, praticando.